No momento que você toma consciência, estou insatisfeito, não sou feliz por isso. Não tem como você tapar mais. A consciência é isso, você trazer até um limite que não é possível mais. Por mais que você queira achar desculpas, você já entendeu que não é ali. Bom dia, ouvintes do Entre Ciclos. Boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam agora. Hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente a Kelly Galese, que ela é estrategista de transição, empreendedora e autora do livro Criadora Sou, Protagonista Estou, que eu li e recomendo. A Kelly tem mais de 15 anos de experiência liderando pessoas e organizações em processos de mudança e transformação em diversos países. Ela é formada em publicidade e propaganda e tem MBA em marketing. E a gente se encontrou também devido aos algoritmos aí da internet que me mostraram para ela dessa vez. E a gente se conectou e eu falei, Kelly, vamos conversar sobre esse papo de transição, essa palavra apareceu para mim, eu criei o podcast, e aí você apareceu. Eu falei, bom, então tem alguma coisa aí que eu estou fazendo certo. Gente boa falando sobre isso e gente que tem método sobre isso. Quero começar te perguntando o que estava acontecendo quando tudo aconteceu, né? Que é aquele momento entre ciclos. Como que estava a sua vida, como estavam os teus relacionamentos, como que estava a tua vida financeira, o teu trabalho, quando você teve o teu momento entre ciclos? Essa palavra ciclos para mim já resume muita coisa, né, Babi? Como todo mundo, vamos lá, das gerações, nossas gerações passadas, a gente levava em consideração algumas coisas importantes na vida. Eu vinha numa carreira muito estável, sempre trabalhando muito, saí de uma cidade no interior, fui para a capital, galgando, enfim, novos cargos em multinacionais. Só que em determinado momento, quando eu atingi um dos objetivos que eu tinha, que talvez até aquele momento para mim era o que todo mundo chamava de sucesso, eu olhei para aquilo e falei: e aí? É isso aqui mesmo? Sabe? Quando você se atinge, só que aquilo não te preenche, né? E aí você volta e questiona e fala: mas será que sucesso é isso para mim mesmo? Será que é para isso que eu estou aqui? Então eu já vinha com essa insatisfação interna há tempos. E o entorno só foi aumentando essa grande insatisfação. Então, a dinâmica de trabalho, as coisas que eu via dentro do mundo corporativo que já não condiziam mais com os meus valores, a falta de liberdade naquele momento, para mim, estava gritando. Se eu pudesse, assim, pincelar um dos momentos que foram característicos para mim, eu tinha ido viajar, né? Eu costumava viajar muito nesse cargo que eu estava, e eu tinha acabado de voltar da Califórnia, inclusive, do Vale do Silício. Eu lembro até hoje, assim, desse momento. Eu olhei para o meu apartamento, São Paulo, e eu falei: isso aqui para mim já era. Esse espaço está muito pequeno. Eu lembro que naquele momento eu decidi me desfazer das minhas coisas, saí do apartamento, comecei a viver de Airbnb, fiquei por um tempo ainda até eu fazer todo esse salto e começar a fazer essa mudança efetivamente. Então, se eu pudesse dizer, foi todo esse contexto, e esse momento para mim foi o momento que deu um clique, e aí eu comecei a fazer a movimentação, que daí culminou em vários outros movimentos e aberturas de ciclo, né? Desse novo ciclo da minha vida. Sim, porque até no livro você comenta, né? Você começou a viver como uma nômade dentro do seu próprio país, dentro da sua própria cidade, o que Total. muita gente não faz, né? A gente geralmente arruma um mochilão, arruma alguma coisa para fazer, um ano sabático, vai fazer isso fora do país. Acho isso muito legal, porque era um comprometimento mesmo com você, não era com o que todo mundo fazia naquele momento, né? Só para eu entender, em termos de anos, isso foi antes da pandemia ou depois da pandemia? Foi bem antes, bem Foi antes. bem antes da Bem antes. pandemia. Foi 2017, isso, acho, 16, 17. Ok, tá. Isso, eu queria entender em relação ao tempo, porque a pandemia é uma coisa que marca a vida de todo mundo, né, Kelly? A pandemia é um divisor de águas na vida de todo mundo, né? Então eu queria entender isso, porque eu queria saber do salto que você fez daí para ir para a Austrália. Para mim a pandemia, ela, engraçado, e sinto, tem um lado doído e um lado feliz, sabe? Para mim, onde eu estava, no momento onde eu estava, e talvez num processo de transformação onde eu estava, para mim a pandemia não me marcou. O que me marcou foi esse movimento que aconteceu antes, porque acho que foi um movimento tão grande e eu estava ainda em processo dentro da pandemia, né? É interessante porque é isso mesmo, quando eu falo com as pessoas, sempre vem a pandemia na história. Inclusive os clientes, a pandemia ela acelerou muitos processos de mudança e transformação nas pessoas. Foi natural isso, né? Toda vez que você tem o seu entorno
mexendo, não tem como você continuar a mesma pessoa. Mas para mim, esse processo foi tão grande antes que talvez pode ter tido alguma coisa na pandemia, mas foi menos, sabe? Então, onde que ela estava na pandemia? E o que que estava acontecendo desse período, desde que você saiu daí, desse lugar de nômade na minha própria cidade, e até o que você teve que enfrentar? Eu marquei a pandemia, mas alguns anos na frente, porque eu imagino que as pessoas devem ter te questionado muito, né? Porque, afinal de contas, você já era bem-sucedida. Agora só faltava o que todo mundo acha que toda mulher tem que ter, que é filho e família, né? A cobrança é grande, ela vem, e aí que eu digo para as pessoas que quando a gente sabe que a gente está fazendo um movimento que é condizente com quem somos, a gente consegue continuar nele e não desistir. Então, eu ouvi, desde esse momento que eu comecei a ser nômade dentro da minha cidade, né? Mas, Kelly, o que é isso? Uma mala no carro? Como assim? Tipo, você não tem casa, você não tem endereço, mas onde você recebe suas correspondências? Sabe as perguntas mais óbvias assim, que eu nem pensei quando eu fui fazer esse movimento, né? E até quando eu resolvi pedir demissão do cargo, é, veio. O que mais a gente ouve é: você está doente? Está acontecendo alguma coisa? Você está passando por uma crise, né? E todo mundo lê isso como crise. Eu falei: é uma escolha. É uma escolha. Ah, mas o que você vai fazer o próximo? Aí vem a segunda pergunta, né? Mas o que você vai fazer? Eu falei: eu ainda não sei, eu vou descobrir. Então, acho que essas falas, elas já mostram, primeiro, né? Uma grande barreira que a gente tem de o mais fácil é seguir o normal, seguir o padrão. E quando a gente começa a fazer algo diferente desse padrão, todo mundo meio que, como assim? E acho que a segunda coisa que é a ansiedade, né? Mas e aí? Qual é o próximo passo? Onde vai? Vai casar? Vai mudar? Vai abrir uma empresa? O que você vai fazer? Eu falei: não sei. Eu vou dar abertura e liberdade para descobrir isso. Ao mesmo tempo, né? Dá aquele gelo. Não vou falar que eu estava falando isso super tranquila e maravilhosa no salto alto. Não, dá um gelo na barriga. Mas, ao mesmo tempo, te dá uma paz de espírito, te dá justamente essa liberdade que eu estava buscando de fazer. Eu não sei, eu quero um novo e eu vou descobrir o que é esse novo. Eu vou deixar com que a vida me traga, eu vou me abrir para essas experiências. Ouvir, a gente vai ouvir de muitas pessoas essa cobrança que a sociedade traz. E é nesse momento que a gente tem que voltar para dentro e dizer: mas essa cobrança é minha? Ou essa cobrança é uma parte de mim. Porque eu acho que tem uma parte da gente que cobra também. E que ressoa quando o outro fala. Tá, o que o outro fala me tocou porque eu tenho isso dentro de mim. Porque em algum momento, mesmo que você não tenha, vamos dizer assim, mesmo que isso não tenha sido um valor seu, por seguir aquele caminho, pela falta de consciência antes, você acabou integrando aquilo em algum momento parte de você. Então, é por isso que eu falo que todo processo de mudança, o que a gente faz? A primeira coisa é voltar na consciência e entender o que dessa história que eu construí é minha e o que eu acabei integrando e trazendo e carregando, e aí em algum determinado momento vai pesar, porque não é meu. Mas nesse momento, vamos tirar uma foto da Kelly deste momento. Kelly, você tinha essa consciência? Não, Ou você não, só estava indo go with the não. flow? Tipo, você estava indo com o seu. Com o ímpeto do tipo assim, era um ímpeto de tem algo mais. Eu quero algo novo. Isso aqui já deu para mim. Mas eu E não era tinha maior. Então eu segurança. percebo isso. Era maior Sim. que esses padrões que você tinha internalizado. Porque eu tô falando isso, e eu gostei para onde foi a conversa, porque você falou de opção, você falou de escolha, mas é uma coisa quase que assim, não tem como você fugir, entendeu? É como se o seu corpo, a sua cabeça, a sua alma, você não conseguisse mais falar não para essas coisas. Parece que durante muito tempo você consegue. Você consegue ir olhando pro padrão, para a norma. Aí depois você vai explicar um pouco disso, né, dessas fases. E pode ser que seja até um método de sobrevivência mesmo, né? Para conseguir sobreviver e conseguir. Talvez seja uma coisa fisiológica do corpo, da nossa história, de que você precisa se encaixando, mas parece que tem uma hora que você descola dessa norma, você descola desse padrão. E por mais que você queira, às vezes, não, eu quero no padrão, eu quero. Cara, o seu corpo sente. É que, Babi, o que eu coloco, né, principalmente, o que aconteceu comigo também, né? Eu falo muito da consciência por isso, porque enquanto você não está consciente desse desejo, dessa vontade, desse ímpeto, do que é padrão, do que não é, o que é seu, o que não é, você vai encobrindo. E isso vai vindo como desculpa. Ah, isso é prioridade. Meu filho é prioridade, o dinheiro, a estabilidade é prioridade, o hoje é prioridade, o amanhã eu não sei o que vai acontecer. No momento que você toma consciência do tipo, estou insatisfeito, não sou feliz por isso.
quero mais. Não tem como você tapar mais. A consciência é isso, você trazer para a consciência, você trazer até um limite que não é possível mais você. Não vê. Por mais que você queira achar desculpas, você sabe lá no fundo que você está achando desculpa já. Porque você já entendeu que não é ali. Se eu pudesse até fazer um link, no momento quando você me disse o que aconteceu ali, foi esse meu grito de liberdade, no sentido do apartamento, de olhar, esse momento foi muito icônico para mim. Mas, aí, né, tudo eu falo, sempre tem uma história, né? Então, antes desse momento acontecer, existiu um momento antes que eu participei, eu já vinha participando de uma busca por conhecer a Kelly, então várias ferramentas de autoconhecimento, treinamentos, e teve um último treinamento que eu tinha feito há meses atrás, se eu não me engano, de toda essa tomada de decisão, que ali para mim a tomada de consciência foi tão alta, mas tão alta, eu externalizei isso até enfim, os psicólogos, os psicoterapeutas, eles falam que eu tive uma catarse, né? Quando você joga tudo isso para fora, que você fala, chega, basta. Então, ali foi uma virada de chave para a decisão e aquele grito de liberdade meses depois. Então teve esse Esse momento, empurrãozinho, essa ajuda. esse ganho Mas você estava buscando, né, Kelly? eu É tava, isso. eu tava. Não, Se porque eu já você estava. realmente está buscando, Sim. Eu estava insatisfeita, assim, foi me levando para todas as ferramentas, esse treinamento. O que eu experienciei nesse treinamento foi interessante, porque no meu livro eu conto, inclusive, as experiências de quase morte que eu tive na minha vida, né? E foi uma dessas experiências de quase morte. Eu me senti assim, eu tô viva, mas eu não tô. Que triste é isso. Eu tô vivendo a vida, o presente mais lindo que eu tenho, mas eu não me sinto vivendo. Ali, para mim, foi um choque assim, tipo, não, alguma coisa está muito errada. e como que entrou a Austrália no meio disso tudo? A Austrália foram duas coisas, né, também. No momento quando eu comecei a voltar para mim e comecei com toda essa inquietação e essa vontade de liberdade, uma das coisas que era esse símbolo de liberdade para mim era eu voltar a sonhar. Eu falei, tá, e meus sonhos? Em qual momento eu deixei tudo isso de lado para percorrer carreira, sucesso, cargo maior, salário, cargo no LinkedIn, tá falando no microfone no evento, no palanque, enfim. Eu falei, meu, não. Eu falei, em que momento? Quais são os meus sonhos? Meus sonhos não eram esses. Não era estar numa empresa com crachá de gerente geral. Não era. Então, eu fiz esse movimento de voltar e um deles, que eu já tinha, inclusive, desistido em dois momentos da minha vida, por conta de perseguir essa carreira e medo de abandonar isso, foi a ida para a Austrália. E aí, naquele momento, eu falei, nossa, quem sabe não é por aí que eu tenho que começar. Depois de todo esse processo que eu te contei, essa mudança, comecei a ser nômade, eu saí numa noite para tomar um vinho com uma amiga, super amiga minha, que eu conheci dentro da empresa que eu estava. E ela me fez em determinado momento a gente estava nessa conversa super profunda, e ela me fez essa pergunta. Ela falou, tá, então imagina que você tem toda essa liberdade que você quer, Kelly. Qual é a primeira coisa que você faria? Eu falei, eu pegaria e vou para a Austrália. Eu desisti duas vezes desse sonho, eu quero conhecer aquele lugar, não sei porquê também, mas eu quero conhecer. Ela, então vamos fazer isso. Você vai para a Austrália. Eu falei, não, eu vou, deixa que eu vou planejar. Não, abre o aplicativo aí, porque você vai para a Austrália agora. Eu falei, como? Ela falou, você vai para a Austrália. Eu falei, tá certo, né? Por que eu não vou? Abri o aplicativo, tinha uma promoção de uma passagem, eu comprei a passagem, sem ter férias, sem ter nada. Eu falei, eu vou para a Austrália. É meu sonho. Depois eu resolvo como é que eu vou fazer isso acontecer. Agora eu vou comprar essa passagem, que já é, tipo assim, você agir seguindo, acho que é aquele impulso, né, que você tem. Muitas vezes é bom. É bom, eu acho que a gente se restringe demais, sabe? A gente tenta se colocar numa caixinha, num jeito de agir, tudo planejado, que em determinado momento tudo isso para mim já estava me sufocando. Então, para mim, todas aquelas Parecia que era de supetão, parecia que era ímpeto, mas tinha tanta coisa que estava lá. barreira ali que você falou, não, é agora e vai. E aí você chegou na Austrália e tá no livro, você conta todas as experiências que você teve, de você conhecer um lugar mágico, essas coisas, gente, de conhecer um lugar mágico também é outra coisa que sempre acontece na vida do cidadão ou da cidadã que está buscando fazer uma transição ou mudança. Parece que é aquele lugar que te faz realizar, poxa, é essa vida aqui que eu queria ter, aqui era onde eu deveria realmente estar. Sabe aquela frase? Você está exatamente onde você deveria estar. Eu acho que você sentiu isso em Byron Bay. E como uma resposta a isso, voo cancelado, perdeu a volta para o Brasil.
e Kelly está sentada no aeroporto, de- completamente, já tinha quase perdido o passaporte, tudo para ela continuar na Austrália. Mas como que foi essa decisão? E teve uma ligação de uma pessoa muito importante também, né? Conta um pouco pra gente. Eu cheguei na Austrália e vou dizer, é um misto, né? Um misto de euforia, do tipo, estou me libertando, né? Nossa, que coisa nova, estou realizando um sonho, mas ao mesmo tempo a insegurança de não clareza, de não saber ainda o que que vinha, o que estava ali por vir, né? Entre todas as coisas que aconteceram, eu acho que foi um pouco disso que você falou. Eu acredito muito em pessoas e lugares que aparecem para nós e não são por acaso. Por isso, assim, se você está em um momento de transição, você tem uma dica que eu posso te dar, se atente a isso. Porque sempre essas coisas trazem sinais para você. Aquele lugar, para mim, inclusive, voltando só na pergunta que você me fez, da pandemia, eu estava em Byron por isso. Para mim, aquele lugar, ele foi maior do que tudo que estava acontecendo. E num lindo processo de transformação, né? Quando tudo acontece, eu não consigo voltar. E aí, num primeiro momento, também não adianta a gente achar que é tudo lindo e maravilhoso. O momento de transformação, ele tem altos e baixos. E naquele momento, o perder o voo para mim tinha um lado da Kelly, a intuição da Kelly, que dizia: era isso que você queria. Hoje eu entendo, né? Mas naquele momento a razão grita mais alto. E aí, eu perdi meu voo. Como assim eu vou voltar para o Brasil? Tá, eu podia voltar para o Brasil no dia seguinte se eu quisesse. Olha como a gente quer controlar a situação, né? E aí eu desabei, liguei para minha mãe naquele momento. E mesmo assim, não sabendo de nada, minha mãe estava, todo esse processo meu de transformação, ela estava assistindo tudo o que estava acontecendo, mas porque eu morava em outra cidade, não era um diálogo aberto, assim, que eu estava dando todos os detalhes para ela do que vinha acontecendo. Ela sabia, ela falava: nossa, essa história de você não ter casa, né, filha, e ter uma mala. A minha mãe não julgava, ela nunca julgou muito, porque ela soube que eu sempre, desde pequena, sempre tive as ideias loucas, sabe? E vem a Kelly com as ideias malucas dela de novo. Sempre foi assim. Mas ela foi, e mesmo sem saber, ela ali foi fundamental para mim, porque acho que ela me trouxe a paz, ela trouxe esse lado da intuição, né, para balancear com a razão e dizer: não, tudo bem, você perdeu um voo. Eu entendo, tem algum problema? Você consegue ficar no país? Você não está ilegal no país? Falei: não, não, tenho visto para meses mais. Aí meu pai atrás, né, a razão: compra outro voo, compra outro voo, compra outro voo. Eu tô indo para o aeroporto para te buscar, não tem problema. E ela, numa calma: não, ela não vai comprar outro voo. Olha como ela tá. E eu tava tipo chorando, ainda tentando entender o que estava acontecendo, né? Acho que era a minha razão brigando com a minha intuição naquele momento. Ela: não, você tá bom, se você pode ficar, então você volta para casa, tem um lugar para ficar? Eu falei: tem. Não, você volta então para esse lugar e você dá um tempo, pelo menos uma semana, e aí você toma a decisão que você tem que tomar. E ela nem, em nenhum momento ela falou de ficar. Ninguém se falava ali de ficar, né? E eu falei: tudo bem, é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar acalmar e eu vou tomar essa decisão mais consciente. E aí foram o quê? Se menos de uma semana, foram 5, 4 dias para eu ligar para o meu chefe no Brasil e dizer: olha, não volto. Se arrepende? Olha só, você tem agora a chance de falar, lógico que não, né? De jeito nenhum. Gente, eu olho para trás e falo: caramba, se eu não tivesse vivido tudo isso que eu vivi. Não, não me arrependo nem mais nada, assim, nada do que aconteceu. Mesmo os momentos caóticos, mesmo, assim, altos e baixos, porque lá naquele momento ainda, Babi, eu não tinha. Por isso que hoje eu trabalho com isso e faço isso e ajudo as pessoas nisso, né? Eu não tinha toda essa estrutura para passar por esse processo. Eu não tinha profissionais me ajudando com isso. Eu buscava psicólogos, essa parte mais assim, e a coisa ficava muito assim e não me dava ação. Eu buscava fazer coach de carreira e não conseguia me levar lá porque queria me levar de novo para o quadrado. Então, eu fui descobrindo por mim, sabe, os passos. Então, foi difícil, foi muito difícil essa jornada de descoberta, mas foi linda, assim, sabe? Aquela dificuldade é o desafio que
que te transforma por dentro mesmo, porque se não for dolorido, não, em E o alguns que momentos. você e como porque teve algumas coisas que você falou, né, até pela questão do nômade no próprio São Paulo, você já começou a fazer algumas mudanças ali. O que você acha que a Austrália te ajudou para ser a Kelly que você é hoje? A Kelly estrategista de transição, porque eu imagino que essa Kelly que aceitou ficar na Austrália, para a Kelly que é hoje também é uma ou completamente diferente. O que você pode lembrar para nos contar, para a gente ter um pouco de contexto de que esse período e os próximos te ajudaram a se tornar quem você é hoje, como profissionalmente mesmo? Porque eu imagino que você deve ter tido que se reinventar. E quanto tempo isso durou? Então vamos lá. Acho que mais ou menos uns 4 anos antes da pandemia você estava já fazendo um pouco de mudança, teve a pandemia, você resolveu ficar na Austrália. E a gente está o quê? Há 2025, 5 anos de pandemia já? Quatro pode ser anos? que foram uns dois anos de processo, assim, que eu tive. 2, quase 3, depende do que, de até onde a gente contar o processo, mas 2 com certeza, foram 2 anos. Então a gente tem uns 10 anos, Kelly, no mínimo, de transformação total, assim, da Kelly, da crachazinho, sucesso. Foi 2018, que é assim, é o processo que não te falei, Ah, autoconhecimento, a sede já veio antes, mas quando eu tomei a decisão e decidi ficar na Austrália foi 18. O Nômade foi 17, 18, então depende de onde de fato começa, né, essa transição. e como que foi esse período de virar, Muito, de deixa eu fazer o que pensar. você está fazendo hoje? Eu acho que a Austrália, ela veio no intuito de, além de teve 2 pontos que eu acho que você pode fazer as coisas que você quer. Então, esse sentimento, esse empoderamento de você ir lá atrás dos seus sonhos, conquistar o que você quer. E não, aí não é só a Austrália, tá? Mas estar em um país novo já te exige ser, posicionar, aparecer, demonstrar e colocar, enfim, o seu ponto de vista, sei que você é. Então, acho que tem toda essa questão que a Austrália trouxe naquele momento para mim, e que depois eu vou entender um pouquinho como isso se dá na frente e se refina com a questão do empoderar e autenticidade. E tem um outro fator que é. Como eu já vinha naquele movimento de nômade mesmo, de mudança e tal, eu acho que a Austrália me possibilitou olhar para a vida de uma forma diferente, de quebrar aquele quadrado, quebrar aquele, sabe, aquele modelinho que a gente vinha construindo, de olhar para pessoas, conhecer pessoas de todos os cantos do mundo, vivendo estilos de vida e tipos de vida e tendo desejos e sonhos completamente diferentes. E aí você fala, meu, não precisa ser só aquilo, sabe? Não precisa ser só daquele jeito a vida. Então também me trouxe toda essa, acho que acelerou um pouco essa questão de flexibilidade, de eu ser muito mais adaptável, de você buscar coisas diferentes que te dão muito mais fluidez nesse caminho, principalmente quando a gente está falando de transformação, que a gente precisa abrir as lentes para as oportunidades. Então, acho que ela me possibilitou trazer toda essa abertura. E aí eu começar a imaginar assim, por que não? Por que eu preciso ter uma casa? Por que eu preciso ter uma carreira? Por que eu preciso ter um crachá? Por que eu preciso fazer só uma coisa, sabe? Um exemplo clássico. Num primeiro momento, eu não queria pensar em trabalho. Eu não queria pensar em carreira. Porque eu sabia que o que eu precisava era resgatar quem era a Kelly naquele primeiro momento. Sem carreira, sem crachá, sem pai e mãe, família, estabilidade, dinheiro na conta. Eu precisava descobrir quem era eu. E não estar no mercado de trabalho me ajudaria muito nesse processo. Então, apesar de eu poder ir lá buscar uma chance de trabalhar como consultora de inovação, enfim, até na escola lá que eu comecei a ter algumas parcerias de empreendedorismo, eu falei, não, nesse primeiro momento eu não quero pensar em trabalho. Então eu falei, ok. Mas tinha também a questão de, tudo bem, estou num país, um país mais caro, então como é que eu faço para sobreviver, né? Que eu possa deixar lá o que eu tenho guardado, não mexer no meu dinheiro, e eu quero só tocar minha vida aqui. E aí eu falei, bom, eu preciso de algum trabalho que me entreta, que seja uma coisa que ou eu não pense e não precise pensar em trabalho, em carreira, no que eu faço, formação, ou que me divirta. E aí eu comecei a fazer coisas aleatórias, que ou era para ocupar, tirar minha cabeça do trabalho, ou era para me divertir. E aí quando você começa a olhar para isso, você fala, nossa, eu tenho muito mais habilidade do que eu imaginava, né? Eu posso ser muito mais
coisas profissionalmente do que eu me via ali, por exemplo, naquele momento, trabalhando com inovação, dentro de empresas e tal. Isso já começa a mudar. Você começa a criar esse, enfim, a mindset de mudança que a gente fala, que é, existem N outras possibilidades por aqui. Você não precisa seguir só um caminho, não existe só um caminho. Então, esse processo, esses dois pilares, eu acho que me ajudaram muito. A Austrália me ajudou muito nesse sentido. E agora vamos falar para uma mulher que talvez esteja ouvindo a gente, que talvez esteja num processo de transição. Pode ser eu, vamos usar eu como o exemplo. Mas não vai ter essa oportunidade que você teve de conseguir fazer, ter essa elasticidade, criar esse espaço, né? Do jeito que você foi, porque eu acho que você é um exemplo, e eu conversei com outras pessoas que conseguiram fazer isso no momento da vida que cabia, porque uma coisa que me deixa um pouco ansiosa, eu acho que deixa muitas pessoas que estão em transição hoje, e às vezes é transição porque quer, ou às vezes é transição porque está sem opção, porque o mercado de trabalho também não está fácil agora. Além de você não querer, às vezes o mercado de trabalho não te retém mais, né? Principalmente mulheres agora mais velhas, com filhos e tal. Como que você sugere, ou que conselho você dá para essas pessoas conseguirem ter essa elasticidade, conseguirem olhar, abrir esses horizontes, né? Não ter tanto medo do novo, mesmo não estando numa cidade diferente, ali na sua própria cidade, no seu próprio país, na sua própria condição. Você tem algum conselho que você poderia dar? É que nem eu disse, eu acho que essa mentalidade, Babi, ela é uma habilidade mesmo, sabe? Você começa a desenvolver, quanto mais você pratica, mais você consegue fazer disso pertencente ali, presente no seu dia a dia. Então, acho que o exemplo até mesmo que a gente estava falando do nômade, sabe? O meu desejo, talvez, o máximo que a gente vê, nossa, seria eu viajar o mundo, virar uma nômade por aí, colocar mochila nas costas. E naquele momento eu não podia, não conseguia. Então eu fui procurar fazer isso onde? Dentro da minha própria cidade. Tá bom, deixa eu sentir, deixa eu experimentar o que é ser um nômade. Então eu acho que é se abrir a essas pequenas coisas. Então, às vezes, a gente vive sem querer, a gente cai no ciclo repetitivo da vida. Então, todo dia do mesmo jeito, indo para o mesmo lugar, trafegando pela mesma rua, tomando café no mesmo espaço. Quebra isso. Nas pequenas coisas que você faz. Você começar com os pequenos hábitos do dia a dia. E a gente acha que isso não tem poder, mas tem, gente, muito. Sabe por quê? Quando uma pequena mudança que você faz, o mínimo de experiência diferente que você sentir ali, mesmo que não seja confortável, mexe com você. Então, é esse o exercício que a gente precisa fazer no dia a dia. Então, começa mudando uma coisa que você sempre fez, sempre foi um hábito, você sempre foi naquele mesmo lugar, sempre falou com o mesmo amigo, sempre chama a mesma amiga para tomar café. Muda isso. Começa a mudar pequenas coisas. Você sempre fez com seu filho a mesma atividade. Vai experimentar uma coisa nova com o teu filho. O que será que ele gostaria de fazer que você nunca se abriu a? O seu marido sempre gostou de X, você de Y, você sempre foi com ele. Convida ele para fazer o seu. Acho que é provocar essas pequenas mudanças, sabe? Nos pequenos hábitos no dia a dia pra gente. E aí é uma elasticidade da mente, um fenômeno que a gente vai fazendo com que o cérebro faça novas conexões. Eu acho que se eu fosse colocar isso em uma palavra, é experimente mais, né? Experimente coisas novas mais. Para o seu cérebro descobrir outras coisas que ele ainda não sabe, e por isso que ainda você continua parada no mesmo lugar. Tipo, se eu posso fazer isso, então também eu posso fazer aquilo. Então, experimentação, muito, muito legal. Eu acho que Teatra, esse é né? um Eu acho conselho bem que interessante. porque ao Bom, se abrir para o novo, a experiência, eu acho que isso que é legal. Experimentar talvez seja mesmo a essência dessa palavra mesmo que você pegou. Porque o ler, o ver, o ouvir é legal, mas você precisa sentir aquilo. E para sentir aquilo, você precisa passar pela experiência. não, e lembrando a sua história, a experiência da sua catarse, né? Talvez se você não tivesse tido aquela experiência de sentir aquilo naquele momento, naquele lugar, porque às vezes eu vejo muito isso. Hoje a gente é rodeado de opções de coisas para fazer em termos de autoconhecimento, o que é muito bom. Mas ao mesmo tempo, às vezes você fica, essa palavra que eu não consigo nem achar, às vezes em português, é overwhelming. Você fica assim, cara, é tanta coisa, o que de fato vai ser um diferenciador? E você só vai saber fazendo. Infelizmente, você só vai saber fazendo. Às vezes é exatamente, se é pelo autoconhecimento, é às vezes escolher, vou fazer um por
por ano. Vai pegando alguma coisinha ali, uma coisinha aqui, entendeu? Ou realmente entender aonde você tá. A Kelly vai falar um pouquinho no próximo episódio sobre as ferramentas que ela usa no método dela de transição, como estrategista de transição. Então, eu vou perguntar para ela o que faz sentido para mim, mas você que está ouvindo, de repente, é isso. Consulta, faz uma consulta com ela, ou procure pessoas que possam te ajudar a responder essa pergunta. O que que talvez para você, para o seu momento, é importante? Porque eu vejo que para o meu momento tem algumas coisas que eu tenho mais vontade de fazer, me questionando mais essas coisas. Estão falando, acho que é por aqui. Eu comecei a fazer terapia quando eu decidi que eu ia fazer minha transição. Eu comecei a ver todas as coisas mais técnicas de como se abre uma empresa, eu abri a minha empresa, né? Eu comecei, eu quero construir o meu site. Às vezes não é, eu não fiz nada na lógica certa, do jeito certo, mas eu estou experimentando essas coisas. Não tem certo ou errado. E agora eu vejo que eu tenho que passar por uma próxima fase, que é realmente de sair, só eu querendo viver isso e falar para o mundo: olha só, agora eu vou. Eu acho que a Kelly pode ser uma pessoa muito interessante nesse sentido, de saber onde que você está e o que que você precisa para dar o próximo passo. Pelo menos isso que eu entendi de todas as nossas conversas, né? A minha última pergunta dessa parte da conversa, e só para também cutucar um pouco, porque é a minha área, finanças, querida, porque eu sei que esse é um balacobaco de qualquer transição. Tipo assim, os relacionamentos também, né? E que são as três áreas do entre ciclos que eu falo: é saúde, relacionamento e grana. Porque é impressionante, gente. Quando a gente vai fazer uma mudança, essas três áreas elas vão gritar. A tua saúde vai gritar porque teu corpo não entende você querer fazer mudança. Ele não entende, ele está acostumado com você naquela toadinha. Então ele vai reclamar. Os teus relacionamentos é a mesma coisa. E as tuas finanças também, porque você está acostumado. Às vezes o medo da pessoa é de ganhar mais dinheiro, não menos. Até. Tem gente que tem medo do sucesso, não do fracasso, né? Como que também era a Kelly naquele começo, com tudo certo, depois ela meio que se desestruturou para construir essa Kelly que é hoje. Como que essas três áreas foram se modificando e alteraram ou modificaram aí, talvez a rapidez da transição, ou como você até vê com seus clientes, porque é isso, você vê que tem cliente seu que vai rápido porque já tirou tudo disso da frente, mas tem cliente que fica pegado ali a algumas coisas. Como que você vê isso? Eu volto de novo e sempre vou voltar, Babi, no eu. Então, assim, eu falo falar de relacionamentos e depois de finanças, né? E sim, concordo com você, mexe todas essas áreas. Inclusive, o meu relacionamento foi a primeira coisa que acabou. E aí eu fui nessa busca do conhecimento, aí veio a viagem para a Austrália, o pedido de demissão e tudo isso. Então, olha como as coisas estão conectadas. Aquele ciclo acabou e aí ele vai puxando outras finalizações de ciclos, né? Principalmente quando eu estava em Byron, que foi um lugar onde eu fui fundo, assim, eu fui para lá justamente por isso. Então, por isso que eu falei, comentei com você, a pandemia, para mim, eu só agradeço, porque foi a oportunidade que eu tive de conhecer quem era a Kelly, de fato. Foi naquele momento que eu falei, tá, então agora eu vou nesse capítulo, nesses meses aí, que eu nem sabia quanto tempo ia durar, né? Eu tinha meses, no começo a gente falava, sei lá quanto tempo vai durar isso. Eu vou em busca de entender quem é a Kelly. E foi lá onde eu fiz todo esse meu processo de aprofundamento. E quando eu só consegui encontrar alguém na minha vida e um relacionamento que, assim, hoje, se eu comparo com a imaturidade de relacionamentos passados e com o que eu passei de traumas mesmo, sabe? No meu relacionamento anterior, eu comparo com o relacionamento de hoje, porque eu cresci e eu entendi o que que eu queria para mim de um relacionamento. E quando uma chavinha que virou para mim ali embaixo, que foi, primeiro a Kelly precisa se amar, para depois encontrar alguém que ame a Kelly. Porque senão ninguém vai amar a Kelly. Senão a outra pessoa vai ser sempre mais importante que a Kelly. Porque a Kelly já acha que a outra pessoa é mais importante. Então, ali, o auto-amor foi uma coisa que despertou e eu trabalhei muito isso, amor próprio. E, consequentemente, foi assim, questões de, sei lá, meses. Esse processo foi muito rápido, acho porque eu já estava também nessa questão do autoconhecimento. No momento que o Ricardo apareceu, e foi bem bacana, assim, sabe? Um relacionamento como eu nunca tive experimentado antes. Tudo que eu imaginava de um relacionamento, que a gente sonha, quebrou todas as regras. Todas, mas todas possíveis, assim. Nunca que eu imaginaria que esse seria o cara, nunca que eu imaginaria que eu relacionaria com um cara assim, eu nunca imaginei casar. Coisa assim, totalmente fora da caixinha, sabe?
E acho que quando a gente fala de relacionamento, uma coisa que é interessante também, que vale a gente pincelar aqui, esse espaço para me conhecer, eu consegui, inclusive quando eu distanciei das pessoas que eu mais amo na vida. Então, para me conhecer, eu precisei criar esse espaço e morar do outro lado do mundo. Eu amo minha família. Amo e é um dos meus valores. Mas, ao mesmo tempo, a família, ela traz também aquela questão que a gente estava falando, né? Da influência, de entender, mas o que que é bom para você? Eu acho que aqui tá bom para você. Então, quando você faz esses movimentos meio que diferentes, do não esperado, eles são os primeiros que vão estar ali do seu lado falando, nossa, mas você tem certeza? Porque eles querem que seja o que é mais seguro para você, que na visão deles é o mais seguro para você, né? E estar longe deles para mim foi algo assim que me ajudou, acelerou nesse processo, porque daí eu poderia ter um pouco mais de liberdade e menos cobrança, talvez. E autocobrança, tá vendo? A gente falou sobre isso, né? Autocobrança entrando aí de novo. Era uma cobrança talvez nem deles, mas era uma cobrança comigo mesma, que depois eu fui amadurecer isso, né? Mas de estar mostrando para eles que eu estava bem. Então, a todo momento também eu estava longe, eu dei esse distanciamento, me ajudou muito nesse sentido, de eu entender quem é a Kelly, se não é a filha dos meus pais, se não é a irmã do meu irmão, se não é a neta dos meus avós. Me ajudou pra caramba. Eu acho que um processo interessante para mim foi assim, eu nunca tive um problema grande com dinheiro, no sentido de, nossa, Kelly, você passou muita necessidade na sua vida. Eu não passei tanta necessidade. Com a minha família, eu passei um processo, sim, de dificuldade, sim, em alguns momentos. O meu pai, ele é empreendedor desde sempre. E em alguns momentos ele fez a escolha por caminhos que não floresceram, né? Então a gente teve vários altos e baixos ali na família. E isso sempre me trouxe um alerta no sentido de altos e baixos sempre podem acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui construir, pelo menos assim, uma independência muito grande desde muito cedo, sabe? Eu comecei a trabalhar muito cedo, fazer estágio, fiz estágio em multinacionais. Era um salário ok. Eu nunca tive uma restrição, vamos dizer assim. Só que essa, essa mentalidade de construir para o amanhã sempre foi uma preocupação para toda a minha família. Justamente porque eles vêm até de uma origem muito, muito simples. Então, tudo que eles têm hoje foi porque essa geração construiu, né? A geração do meu pai, dos meus tios, teve muito mais oportunidade. Minha avó e meu avô deram a eles essas oportunidades, lógico, mas para eles poderem construir isso. Mas esse sentimento carrega, né? E vem de geração em geração. Então, não, mas viu, amanhã pode não ter mais nada, amanhã pode não ter mais nada. E lá na Austrália, eu acho que eu trabalhei um pouco isso para tentar entender e respeitar o que para mim faz sentido. Talvez não seja para todas as pessoas, mas para mim naquele momento fez sentido de que adianta eu querer construir uma segurança para o amanhã, e uma segurança que a gente nem sabe se é, né? Porque, enfim, sei lá o que pode acontecer. A custo de não viver hoje. Isso foi o que mais me pegou lá. Então tá, tudo bem, estou construindo, vou ficar aqui no meu trabalho, vou garantir esse salário, vou garantir que eu vou ter uma aposentadoria. E tipo, que Mas, mas você é uma pessoa completamente infeliz. vou chegar na minha aposentadoria e para mim essa frase pegava muito. E quem lê meu livro vai ver toda a história disso. Que histórias eu terei para contar? O que eu tô deixando aqui? Então, isso para mim naquele momento me despertou. Eu falei, não posso trocar o meu presente pelo meu futuro. Não posso mais. E aí, junto com isso, veio todo um processo naquilo que eu expliquei para você, de mudança de mentalidade, de ser mais adaptável, mais flexível. Eu comecei a me desapegar de muita coisa, mano. Muita coisa, assim, material mesmo, sabe? Desde o momento que eu decidi ser nômade, olha isso. Eu tinha uma mala, mas Kelly, você vivia com uma mala, 2 sapatos, 2 calças por semana. Era assim. Mas você começa a entender que você não precisa de muito. Na Austrália, eu comecei dividindo um quarto. Eu não tinha uma casa, eu não conseguia pagar o aluguel de uma casa no começo. Então, eu comecei lá, dividi o quarto com mais 3 pessoas solteiras, cada uma de um país. Sempre tinha coisa positiva nesse sentido. Eu conheci um monte de gente, eu fiz um monte de conexão. A minha segunda mãe mora na Austrália hoje. Uma pessoa que foi um anjo na minha vida. Tenho relações da Itália, Suíça, enfim, tudo quanto é lugar do mundo, eu encontrei amigos e a gente foi se encontrando assim. Então, nessa busca dessa simplicidade da vida, sabe? De viver uma vida mais simples. Eu desapeguei completamente de tudo.
de tudo. E olha, gente, pra gente que é mulher, a gente sabe quanto isso é difícil, assim. Eu não ia no cabeleireiro pintar meu cabelo, eu não ia fazer minha unha, eu não sei mais o que é fazer unha. Sabe, eu me reconstruí de um jeito que eu falei, tem algumas coisas que me ensinaram aqui que eu fazia desde pequena que eu nem sei porque eu comecei a fazer. Eu nem gosto, eu adoro as minhas unhas assim, normais, naturais. Por que eu pintava a unha e fazia unha toda semana? Não sei. Então a gente vai criando essas necessidades ao longo da vida. Então acho que junto com aquela mentalidade de quero viver meu presente, não meu futuro, também veio esse outro passo de meu, a vida pode ser muito mais simples que isso, eu sou feliz no simples. Eu experienciei uma felicidade, assim, você se liberta de tanta coisa que você fala, "Meu, isso é muito melhor. Pelo menos para mim, né? Isso é muito melhor. Então, acho que foram esses dois processos que foram bem marcantes para mim, assim, para conseguir também dar esse passo, né? E passar por alguns momentos que para algumas pessoas pode ser, nossa, mas isso, como assim? Você não tá fazendo cabeça, não tá. E se isso for, né, falando aqui como alguém mais da área de finanças, que eu acho que eu gosto muito de finanças comportamentais, eu gosto muito de não lidar com a finança só a questão do acumular o dinheiro em si, né? Porque hoje, quando você fala trabalha com finanças, a pessoa e investimentos, que é a minha área, é aquele diálogo onde a pessoa, que ação que eu vou investir, como que eu faço para ganhar dinheiro, como que eu faço para ter mais, como que eu faço para aposentar, como que eu faço para. Isso faz parte da conversa, mas antes disso qual é a sua mentalidade financeira? Qual que é o seu padrão de comportamento financeiro? Porque se você está preocupado com essas coisas, né? Eu vejo que a gente foi educada mesmo para muito como porque o Brasil é uma grande colônia dos Estados Unidos, vamos falar a verdade. Consumismo, né? E hedonismo mesmo, prazer, beleza, todas essas coisas consomem dinheiro, né? Então, tipo, se isso é um valor para você, se isso tá dentro do teu padrão, tá dentro da tua mentalidade, tá dentro daquilo que você quer seguir para tua vida, beleza. Mas tem um custo, tem um preço, né? E eu acho que o que você está falando é o seguinte: para você, o custo e o preço para ter tudo isso era muito alto. Você preferiu trocar isso por ter mais relacionamento e convivência com as pessoas, fazer viagens, ter mais experiência. E eu não acho que tenha um certo ou um errado, mas é que tudo vai ter um custo. Então as pessoas têm que entender isso, né? As coisas custam. É muito importante, quando a gente está fazendo uma transição, a gente reavaliar essas coisas, né? É, é. Porque eu acho que não dá para pular de um ponto A para um ponto B, você falar que você quer fazer uma coisa sem pensar, ok, mas como que tá a minha vida hoje? Tirar uma foto de como tá a sua vida hoje e falar, tá, como que vai ficar minha vida nessa situação? Porque transição, ela vai impactar os teus relacionamentos, a tua saúde e a tua grana. Então, assim, não tem como você tirar o dinheiro da equação, né? A não ser que você tenha muito e não precisa se preocupar, Ah, né? Aí, ótimo. Mas acho que todo mundo, né, que está pensando ainda em fazer uma transição, ou está no meio, está no processo, eu acho que essa é um segmento que a gente vai ter que pensar e a gente vai ter que calcular, e não só a parte do número mesmo, mas de todas as escolhas e decisões que a gente faz em relação ao nosso dinheiro. e vem nisso que você falou, vem no que é prioridade para você, Babi. Por um exercício que eu gosto muito de fazer com os clientes, inclusive, quando a gente descobre essas prioridades, fica muito claro para eles para onde ir, porque qual é o custo de você ficar onde você está hoje? É, Jeito que você está, sem as prioridades que você quer, sabe? Porque é o que você falou, trade-off sempre vai ter, gente. Mudança não adianta você falar que se, eu vou mudar aqui meu emprego e todo o resto vai ficar de... Não existe, não tem, vai mudar tudo. Então, por isso que você tem que olhar de novo para a pirâmide de Maslow aí da sua vida, né? O que é prioridade para você nesse momento? E talvez em outros momentos o dinheiro foi, a família foi. Isso também que eu falo para as pessoas. A cada ciclo que a gente passa de vida, essas prioridades elas podem mudar. Então, talvez em um momento passado isso foi muito importante para você, até para você conquistar o que você conquistou e chegar até agora. Mas será que agora faz sentido para você continuar com essa prioridade? então a gente está caminhando para o próximo episódio, que a gente vai falar mais sobre transição, mas agora a Kelly vai sentar na cadeira de estrategista de transição. Então a gente volta semana que vem falando mais sobre esse tema. Fiquem ligados. Kelly, passa, se você quiser passar agora nessa primeira parte, as tuas redes sociais para as pessoas te seguirem. Sim, então LinkedIn, ou Instagram, ou Substack, Kelly Galese.
Eu faço publicações, enfim, diárias, vocês podem ir lá conferir todo o conteúdo, ver muito mais do que eu falei aqui, acho que foi E uma olha, só gente, o conteúdo da Kelly é bom. Ela vai profundo nas coisas. Não é, é superficial, não. O negócio é porreta. Então, até essa daqui a é pouquinho. uma